As redes de computadores necessitam de alguns componentes para funcionarem corretamente. Um destes componentes é o servidor. Um servidor é um software ou computador, um sistema de computação centralizada que fornece serviços a uma rede de computadores, chamada de cliente. Um servidor poderá ser, por exemplo, um conjunto de computadores ligados em rede a outros computadores e fornecendo-lhes determinado tipo de serviço. O modelo cliente-servidor em computação é uma estrutura de aplicação que distribui as tarefas e cargas de trabalho entre os fornecedores de um recurso ou serviço, designados como servidores, e os requerentes dos serviços, designados como clientes. Geralmente, os clientes e servidores se comunicam através de uma rede em computadores distintos, mas tanto o cliente quanto o servidor podem residir no mesmo computador. A história dos servidores tem obviamente a ver com as redes de computadores. Redes permitiam a comunicação entre diversos computadores, e com o crescimento destas, surgiu a ideia de dedicar alguns computadores para prestar algum serviço à rede, enquanto outros se utilizariam destes serviços. Com o advento das redes, foi crescendo a necessidade das mesmas terem servidores e mini-computadores, o que acabou contribuindo para a diminuição do uso dos mainframes. O crescimento das empresas de redes e o crescimento do uso da internet entre profissionais e usuários comuns foi o grande impulso para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias para servidores. Um computador pode ser utilizado como servidor, porém não é o recomendado para aplicações robustas. Olhando superficialmente, um computador normal e um servidor parecem iguais. Porém, um computador comum é criado para usos diversos. Já um servidor é construído pensando na disponibilidade, ou seja, ele tem que funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os servidores são diferenciados de maneira física pelas suas características típicas derivadas de seu modelo. Os principais são Tower ou torre, Blade e Rack. Os servidores em torre são os tipos mais básicos de servidores e muitas vezes são confundidos com um computador tradicional. Podem consumir uma boa quantidade de espaço físico para serem instalados e usados. Devido ao seu grande e volumoso fator de forma, torna-se difícil gerenciá-los fisicamente. Além disso, devido ao tamanho, empilhá-los em cima uns dos outros ou reorganizá-los de um lugar para outro é difícil. Servidores Blade são os mais recentes e mais avançados tipos de servidores do mercado. Eles podem ser denominados como servidores de rack híbridos, nos quais os servidores são colocados dentro de gabinetes de Blade, formando um sistema. A maior vantagem destes servidores é a economia de espaço. A maioria dos servidores Blade mais recentes é projetada de forma a possibilitar a remoção ou inclusão de um servidor no sistema sem precisar desligá-lo. Além disso, também é possível reconfigurar ou atualizar, adicionando novas comunicações, unidades de armazenamento e processadores sem interrupção mínima a qualquer serviço em execução. Os servidores de rack são menores que os servidores de torre e são montados dentro de um rack. Esses racks são semelhantes aos que usamos para empilhar um conjunto de arquivos e pastas. É projetado para ser posicionado em uma baia, empilhando verticalmente os servidores um sobre o outro junto com outros dispositivos, como unidades de armazenamento, sistemas de resfriamento, periféricos de rede e baterias. Exemplos de outros sistemas que podem ser montados utilizando o padrão Rack ou Blade são mainframe, supercomputadores, torre de servidores ou fazenda de servidores. Mainframe é como um grande computador, dotado de inúmeros processadores, servindo de apoio aos processadores principais. É capaz de trabalhar com um grande volume de informação e a uma grande velocidade. Permite o processamento de dados de milhares de usuários que possam a ele estar conectados, quer diretamente ou por rede, sempre com um extremo nível de segurança. Um mainframe tem a capacidade de executar tarefas onde se exige uma disponibilidade de muita informação interna ou externa ao seu sistema, como grandes bases de dados de, por exemplo, cartões de crédito, contas bancárias, passagens de avião, entre tantas outras. Bancos e universidades são exemplos de onde se pode encontrar este tipo de equipamento. Os servidores PC e os servidores Unix têm vindo a substituir os mainframes, já que estes têm um custo muito elevado, ocupam muito espaço,
e precisam de condições especiais de refrigeração. Supercomputador é um computador com altíssima velocidade de processamento e grande capacidade de memória. Tem aplicação em áreas de pesquisas militares, científica, química e medicina. Supercomputadores são usados para cálculos muito complexos e tarefas intensivas, como problemas envolvendo física quântica, mecânica, meteorologia, pesquisas de clima, modelagem molecular e simulações físicas, como simulação de aviões em túneis de vento, simulação da detonação de armas nucleares e investigação sobre a fusão nuclear. Um centro de processamento de dados, também conhecido como data center, é um local onde estão concentrados os sistemas computacionais de uma empresa ou organização, com um sistema de telecomunicações ou um sistema de armazenamento de dados. Uma torre de servidores ou fazenda de servidores é um grupo de computadores servidores, normalmente mantidos por uma empresa ou universidade para executar tarefas que vão além da capacidade de uma só máquina corrente, como alternativa, geralmente mais econômica, a um supercomputador. As quintas de servidores são compostas por servidores colocados em um único ambiente, de modo a se poder centralizar a gestão, a manutenção e a segurança. Também se torna possível a distribuição de tarefas, de forma que tal sistema ganha certa tolerância a falhas, já que, se um dos servidores se avaria, o sistema continua a trabalhar, notando-se unicamente uma perda de rendimento. Para que funcione uma rede cliente-servidor, é necessário que no servidor esteja instalado um sistema operacional que reconheça esse tipo de rede. Em servidores, o sistema Unix e sistemas baseados neste, como Linux, Fedora, Ubuntu e Solaris, são os sistemas mais utilizados para aplicações como firewall e servidores web, ao passo que o sistema Windows são mais utilizados para gerenciamento de usuários e serviços pela facilidade de operação e manutenção. Existem vários tipos de servidores, cada qual com funções específicas ou compartilhadas. Algumas delas, como por exemplo, um servidor de fax, é um servidor para transmissão e recepção automatizada de fax, disponibilizando também a capacidade de enviar, receber e distribuir fax em todas as estações da internet. Servidor de arquivos é um computador conectado a uma rede que tem como objetivo principal de proporcionar um local para o armazenamento compartilhado de arquivos de computadores. Servidor web é um software responsável por aceitar pedidos em HTTP de clientes, geralmente os navegadores, e servi-los como respostas em HTTP, incluindo opcionalmente dados, que geralmente são páginas web, tais como documentos em HTML com objetos embutidos. O mais popular e mais utilizado no mundo é o servidor Apache. Servidor de e-mail é o responsável pelo armazenamento, envio e recebimento de mensagens de correio eletrônico e dispõe de vários protocolos para se comunicar. Um servidor de impressão é um aplicativo para um servidor, destinado a controlar as tarefas do computador enviadas para uma impressora por diferentes estações de trabalho que competem entre si pelo recurso. Servidor de banco de dados possui e manipula informações contidas em um banco de dados. Servidores DNS são responsáveis pela conversão de endereços de sites em endereços IP e vice-versa. O servidor proxy atua como um cache, armazenando páginas da internet recém-visitadas, aumentando a velocidade de carregamento destas páginas ao chamá-las novamente. Servidor de imagens é um tipo especial de servidor de banco de dados, especializado em armazenar imagens digitais. Servidores FTP permitem acesso de outros usuários a um disco rígido ou servidor. Esse tipo de servidor armazena arquivos para dar acesso a eles pela internet. Servidor de virtualização permite a criação de máquinas virtuais, servidores isolados no mesmo equipamento, mediante compartilhamento de hardware. Significa aumentar a eficiência energética sem prejudicar as aplicações e sem os riscos de conflitos de uma consolidação real. Servidor de sistema operacional permite compartilhar o sistema operacional de uma máquina com outras, interligadas na mesma rede, sem que essas precisem ter um sistema operacional instalado, nem mesmo um disco rígido próprio.
servidores são essenciais para que partidas de jogos online aconteçam. Os servidores compartilham com todos os clientes, de forma simultânea, informações como a localização do jogador no mapa, eixo X, Y e Z, além de outras informações, como o tipo de equipamento utilizado por cada jogador. Também é responsável por detectar trapaças. Pela segunda vez em pouco mais de 4 meses, um juiz de Sergipe ordenou o bloqueio do aplicativo de troca de mensagens WhatsApp em todo o Brasil. E milhões de donos de smartphones passaram a tarde buscando alternativas. É utilizando servidores que o governo pode ou não bloquear o acesso à internet no país. No caso do WhatsApp, as operadoras de telecomunicações receberam a ordem para banir qualquer tipo de comunicação entre os usuários do serviço e o servidor da empresa. Hoje os servidores são indispensáveis para serviços básicos que realizamos diariamente. Servidores são as portas que nos conectam com o mundo através deste tão novo e crescente meio de comunicação que é a internet.